Olá, mantenedor, olá, gestor educacional. Seja bem-vindo ao workshop Cobrança Educacional Avançada. Eu sou Célio Miller, advogado especializado em Direito Educacional, sócio fundador do escritório Miller Martim Advogados. E nós vamos tratar, neste treinamento, deste tema tão relevante para as instituições particulares, que é a inadimplência educacional. Por que cobrança avançada? Muito se tem falado a respeito do combate à inadimplência. Desta vez, nós vamos lidar com assuntos mais estratégicos. Vamos falar um pouco sobre prevenção, vamos falar sobre negociação, vamos ver quais são os fundamentos legais a sustentar o combate à inadimplência. Seja bem-vindo! Neste primeiro vídeo, vamos trabalhar o mercado, inicialmente o mercado atual da educação. Nós vivenciamos hoje uma oferta de matrículas muito grande. Existe uma concorrência gigantesca entre escolas, em todos os segmentos, em todos os setores. Paralelo a isso, nós temos uma queda na demanda das famílias. O motivo é muito simples, é menor o número de filhos por família. Existe, entre as escolas particulares, grande concorrência e também concorrência com o ensino público, que algumas vezes tem qualidade e outras nem tanto, como nós sabemos. O problema da concorrência dentro do mercado da educação acaba trazendo maiores dificuldades na fixação de preço. É por isso que os custos operacionais da escola têm aumentado constantemente. Há necessidade de manter qualidade de ensino, há necessidade de se manter qualidade da administração. Aí é que a coisa pega, porque a gente percebe que no combate à inadimplência não estão sendo cuidados da maneira correta os casos de pais em atraso. Há necessidade de se observar critérios legais e haver qualidade também dos serviços financeiros. Eu digo isso por experiência. Em mais de 20 anos, atendendo escolas, a gente percebe um foco muito grande do mantenedor na busca pela qualidade em sala de aula, mas nem tanto quando nós falamos nos serviços de secretaria e, em especial, neste momento tão delicado, que é o atraso de mensalidades. Não vamos esquecer que as famílias que estão inadimplentes estão muitas vezes passando por dificuldade. Não é todo mundo que é sem vergonha, não. Tem muita gente que de fato tem dificuldades. E neste momento tão frágil da relação comercial, há necessidade de maior habilidade por parte da tesouraria, por parte dos profissionais da área financeira. Isso acarreta aumento de custos operacionais, pela qualidade dos serviços, pela necessidade de tecnologia, pela constante aprimoração e atualização dos métodos, também administrativos, também financeiros. A margem de lucro das mensalidades visivelmente tem caído, né? Todo mundo que tem escola há alguns anos vai lembrar dos tempos bons, do tempo das vacas gordas, em que se obtinha um grande lucro por mensalidade. Hoje as margens estão mais estreitas. É por isso que a inadimplência é muito mais percebida na escola particular. Cada centavo não recebido pesa, porque existem despesas cada vez mais altas a se honrar na operação da escola. O capital próprio no caixa também tem diminuído. Isso só pode ser compensado com crédito. Por isso é que cresce a necessidade de crédito. A busca por linhas de crédito que sejam mais acessíveis, que possam financiar as condições do capital de giro da escola. Isso tudo é o gerenciamento financeiro, né? Imagine a escola que tenha uma inadimplência de 5%, 10%, que já é preocupante, com essas escolas que já têm mais de 20% de inadimplência. Aí fica difícil sobreviver, porque a margem de lucro não alcança isso tudo. Mas uma escola que tem uma inadimplência média entre 5% e 10%, depois de 90 dias de atraso, muitas vezes não consegue caixa suficiente para honrar folha de pagamento, salários, aluguéis, todos os seus custos operacionais. Ela acaba tendo necessidade de buscar recursos no banco. O problema é a taxa que o banco cobra, que muitas vezes supera a margem de lucro. É por isso que a conta não fecha. Isso significa que as escolas particulares têm que receber as mensalidades dos próprios alunos, das próprias famílias, para não depender de outras fontes de receita. Por isso, existem ferramentas, existem estratégias para combate à falta de pagamento, para incentivo à pontualidade. Por exemplo, o famoso desconto de pontualidade é uma dessas ferramentas. A impressão que os pais têm de que estão pagando menos
desde que pague em dia, pode contar pontos quando bem trabalhada, quando bem esquematizada, quando isso é trabalhado em forma de divulgação, em forma de esclarecimento, com transparência perante os pais. Isso é uma das ferramentas. Vamos falar de outros caminhos para combate à inadimplência, para a prevenção. Temos um dos vídeos desta série em que nós vamos trabalhar a questão da prevenção. Entendemos que a inadimplência começa a ser combatida no ato da matrícula, com os cuidados que as escolas devem tomar. E vamos falar a verdade, né, pessoal? Muitas vezes não tomam. A gente percebe nas escolas uma intenção, uma vontade muito grande de conseguir cada vez mais matrículas. Mas a reflexão é muito simples. Vale a pena ter uma sala de aula abarrotada, lotada de alunos que não pagam? Talvez seja preferível ter alguma ociosidade, mas ter as matrículas mais seguras. Vamos falar a respeito de segurança, vamos ver critérios de aceitação. Segurança jurídica e operacional, especialmente cadastral, informação. Tudo isso faz parte da questão do combate à inadimplência. Então nós estamos falando aqui da necessidade de crédito, que é a forma de compensar. O ideal seria que a escola tivesse uma margem de lucro razoável em cima de cada mensalidade, e tivesse o recebimento de todas as mensalidades dentro de critérios de pontualidade, para não necessitar do crédito externo, para trabalhar com seus recursos próprios. Esta é a situação que nós vamos buscar, vamos trabalhar para se conseguir. Outra questão do mercado atual da educação está na exigência da qualidade de ensino, decorrência direta do excesso de concorrência. As famílias hoje se comunicam com mais facilidade. Hoje a concorrência está oferecendo valores e condições diferenciadas. As escolas hoje oferecem todos os tipos de serviço como valores agregados. A gente precisa tomar cuidado para não entrar na guerra de preços. A nossa escola precisa ter justificativa para a cobrança daqueles valores. Não vamos falar em escola cara ou escola barata, mas a escola que atende às necessidades, às exigências de qualidade do nosso público. Há escolas que são mais elitizadas, trabalham com classe A, que precisam oferecer uma gama de serviços. Há escolas mais populares que trabalham com a classe C, que vão ter, digamos assim, mais massificado, vão ter mais alunos por sala de aula, mas também precisam ter qualidade. Há necessidade para o gestor de compreender esta realidade e enxergar muito bem qual é o seu nicho, qual é o seu foco, para justificar perante as famílias, perante os interessados, a gente fala os prospects. Estou interessado em matricular meu filho na tua escola. Esse que não está matriculado ainda é o prospect, né? Essas famílias interessadas precisamos ter toda a justificativa, toda a demonstração dos motivos para cobrar aquele valor de mensalidade. Porque, pessoal, vocês sabem disso, certamente vão pedir desconto. Como é que eu nego o desconto ou eu concedo um desconto pequeno? É justificando pelo quesito qualidade, mostrando serviço. Quando nós temos a matrícula enquadrada no nosso público-alvo, dentro do nosso nicho de mercado, aquele público que realmente nós trabalhamos para atender, só com isso a tendência de inadimplência não é tão grande. Vamos conhecer a nossa base, vamos conhecer a nossa região, o nosso público, a nossa família, as nossas famílias que atuam junto da escola. Comunicação entre famílias, em especial por conta das redes sociais, tem crescido demais. Não só por conta de pandemia, por conta de necessárias conexões digitais, teletrabalho, home office. Isso é uma realidade do século XXI, uma realidade que veio para ficar. Não adianta a gente querer bloquear. Eu tenho recebido muitas queixas no escritório. As escolas se queixam de que os pais, especialmente as mães, em redes sociais reclamam da escola. Como é que eu faço para impedir? Você não deve impedir. As redes sociais estão aí para ficar e realmente os pais vão se comunicar. Puxa, eu posso colocar no contrato educacional uma cláusula em que ele está proibido de falar mal da escola? Não vai adiantar, pessoal. Não é esse o caminho. O caminho é do bom relacionamento, da transparência, da proximidade, do equilíbrio entre escola e família. Parece uma utopia. Mas quando existe diálogo, quando existe bom atendimento... Olha, em todos esses anos de assessoria para escolas, a gente percebe as escolas que têm menor inadimplência são aquelas que têm mais diálogo. Proximidade com as famílias conta demais dentro do quesito medidas preventivas.
Como disse a vocês, inadimplência não se combate apenas com cobrança. Inadimplência se combate com relacionamento, com informação, com ferramentas, com estratégia. Então a gente não pode fugir da questão das redes sociais. Temos que trabalhar com a realidade de mercado de que aumenta cada vez mais a comunicação entre os pais. Uma insatisfação de uma família. Eu não estou falando daquele pai criador de caso, porque aí os outros pais também sabem que ele é criador de caso. Eu estou falando de forma disseminada, genérica. Uma insatisfação que seja comum de uma ou mais famílias, que possa replicar perante a comunidade escolar, acarreta um grande abalo na credibilidade da escola. Por isso a necessidade de fiscalizar, de acompanhar, de monitorar o interesse, os anseios das famílias, dos pais e especialmente dos alunos, para que a satisfação seja mantida. Não podemos esperar naturalmente que as pessoas fiquem satisfeitas, porque a gente inventa alguma coisa. Precisamos entender aquilo que eles esperam. Se estamos atendendo aquilo que realmente é a expectativa das famílias e dos alunos, nós temos uma tendência muito maior de ter elogios em rede social. E esse é o melhor caminho, porque isso faz fortalecer a imagem institucional da escola e, ao mesmo tempo, combate a inadimplência. Porque quando está todo mundo satisfeito, a tendência de atrasos é menor. Outro ponto, regras legais de proteção ao alunado. Muita gente fala que a lei protege o inadimplente. Não é bem verdade. A lei, na verdade, limita o poder do credor em exercer a cobrança. Nós temos limitações que a gente vai trabalhar nesse workshop. Temos aí uma parte do nosso curso especificamente para falar de fundamentos legais. Mas a impressão que existe é que a criança é protegida e a escola não é. Existe, de fato, o Estatuto da Criança e Adolescente, todo mundo sabe que não pode maltratar, não pode judiar de uma criança, isso é mais ou menos uma questão óbvia, não precisaria do ECA, né? Pela questão humanitária, pelo mundo em que nós vivemos hoje. Mas a escola não está descoberta em termos de lei. Existe proteção legal também para a escola, especialmente consubstanciada, especialmente concretizada no contrato de serviços educacionais. Vamos falar também um pouquinho a respeito do contrato como medida preventiva, como ferramenta de combate à inadimplência e a outras naturezas de problema. Problemas de relacionamento com os pais, problemas de indisciplina, problemas diversos que podem muito bem ser auxiliados pelo viés da escola, em proteção da escola, com o uso do contrato educacional. Mas é uma realidade que tem aumentado muito o número de normas que protegem famílias, crianças, alunos e impõem obrigações para as escolas públicas e particulares. Nesse caso, não é apenas a questão da escola particular. Isso é a chamada função social. Existe a impressão errada de que social é ajudar a quem precisa. Isso é assistencial. Quando falamos em função social da educação, estamos falando na inserção à sociedade, a sociedade como um todo. O pobre e o rico fazem parte da sociedade. Então não é a questão de assistencialismo, mas é a questão de viver em sociedade. As normas legais hoje fazem prevalecer a função social e o entendimento de que famílias e alunos são mais frágeis nessa relação. Por isso nós, da Miller Martin Advogados, nós do Departamento Jurídico das Escolas, damos assistência para que a escola tenha as suas ferramentas, as suas condições, as suas condutas alinhadas às normas legais. Outro fator, a atenção do Estado à educação particular tem diminuído. É perceptível que quando saem normas, regulamentos, em especial agora na pandemia, pouco se tem lembrado da educação particular. A educação particular, ela vai na esteira das regras que saem para a educação pública. Isso acaba confundindo até alguns juízes, posso falar para vocês com conhecimento de causa. Quando nós defendemos escolas no Poder Judiciário, os juízes têm dificuldade de entender a diferença entre a instituição pública e a instituição privada. Todas as petições a gente começa esclarecendo, isso aqui é uma instituição particular, é uma empresa que tem o direito de cobrar mensalidades, que tem um contrato, tem uma avença contratual. Foi combinado inicialmente que a escola cobre mensalidades para fins de prestação de serviço educacional. Há necessidade de justificar isso perante o poder público. Mas essa atenção do Estado, muito mais à educação pública,
por conta das dificuldades, mazelas sociais, assistenciais. Essa atenção maior dificulta a operação da escola particular e acaba acarretando a necessidade de maior proximidade. Precisamos contar não com famílias como inimigas. Quando chega na nossa mesa de escritório os problemas, advogado, como médico, acaba trabalhando muito mais com problemas, busca soluções para os problemas. A gente tem muitas informações de famílias que são problemáticas, criadoras de casos, alunos que, quando não são inadimplentes, são indisciplinados, têm problemas de bullying, excesso de queixas. Isso é o que chega na nossa mesa de trabalho. Mas isso pode ser muito bem evitado ou pelo menos diminuído quando há este bom relacionamento, quando existe um trabalho de proximidade, de companheirismo, de transparência na informação da escola e na busca pelo equilíbrio junto às famílias. Finalmente, nós temos os impactos da pandemia nas aulas. 2020 foi um ano muito complicado para a educação particular. Infelizmente, muitas escolas fecharam. Aquelas que não fecharam perderam muitos alunos, em especial no ensino infantil. Houveram muitas dificuldades e transformações a partir da pandemia. Muitas dessas novidades, possivelmente, não voltarão. É o chamado novo normal. A gente tem que trabalhar dentro da nova realidade. Se Deus quiser, a pandemia acaba, não é isso? Mas depois de acabar a pandemia, as escolas terão como resultado uma digitalização, uma informatização muito mais forte. O ensino certamente continuará, especialmente no básico, no infantil, certamente continuará presencial, mas não podemos mais desfocar do uso de ferramentas digitais como complemento de aprendizagem. Isso faz parte do conceito de qualidade, o convencimento das famílias a respeito desse momento, o entendimento das escolas, dos gestores educacionais a respeito desse momento em que nós passamos, dessa fragilidade, vai determinar o tipo de decisão estratégica, tomada de decisão a respeito dos rumos da escola e de como tratar essa classe de famílias que é problemática, que são os inadimplentes. E temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709. As escolas não podem destoar, não podem esquecer dessa questão tão importante, dessa norma tão importante, que foi implantada no Brasil em 2018, teve 2 anos de vacância da lei e hoje está em pleno vigor. A partir de agosto de 2020, a LGPD está em vigor e ela atinge todas as empresas brasileiras, também as escolas, que trabalham com dados pessoais. Escolas trabalham com dados pessoais de crianças e adolescentes, que são considerados mais sensíveis. Há necessidade de adequação, há necessidade do chamado compliance. As escolas precisam estar enquadradas não apenas no contrato. O contrato educacional é a primeira coisa que a gente fala que é o consentimento. É a autorização dos pais para o tratamento de dados dos filhos. Isso não é inadimplência, mas pode ter certeza que os pais inadimplentes vão se apegar também na questão da LGPD para demonstrar que existe algum descumprimento da escola. O nosso interesse é que a instituição de ensino tenha todas as normas em pleno cumprimento, em plena adequação, para não haver nenhuma motivação para atraso de pagamento por parte dos pais.